oferecer a carta de condução, tal como sugerem os deputados do PSD e CDS, será suficiente para atrair mais jovens para as Forças Armadas portuguesas? Não creio. Não é por Não aí. creio, mas atenção, é uma ajuda. É uma ajuda. A carta de condução hoje em dia é um obstáculo grande para muitos jovens. E olha, lembro-me quando eu fazia aquele programa aqui com o Jaime Gama e o Jaime Nogueira Pinto, Conversas à Quinta, o Jaime Gama contava que a carta ele tirou na tropa e tirou logo carta de pesados, não é? Portanto, até aprendeu a fazer, como é que ele dizia, marcha atrás com um atrelado, que é uma coisa, que é um atrelado Difícil. com pesado, é difícil, não é? Eu não tenho a certeza que os jovens queiram tirar a carta de condução, porque esta nova geração não É mais a parte urbana. Mais a parte urbana e eu, apesar de tudo, enfim, pelo contacto que tenho com a geração da minha neta já, porque já está nesse nível, está na altura de tirar a carta. Ela já tirou, os namorados, os amigos, todos estão nessa, não é? Portanto, apesar de tudo, uma coisa é não querer ter carro, ou não precisar de ter carro, outra coisa é não ter carta. Enfim, há aí umas aves raras. Nós temos aqui uns jornalistas que não têm carta, que é uma coisa que eu devia dizer. Eu às vezes digo que devia fazer parte das entrevistas de contratação, ter ou não ter carta, porque para jornalista não ter carta é um grande óbice. Eu conheço muitos que não têm. Não tinham, não Também. Bem, dito isto que é um introito mais, menos relevante, a questão de fundo é perceber que estamos de facto num mundo diferente e que mesmo isso os jovens percebem que de repente há guerra por todo lado, não é? Portanto, pode não ser exatamente aquela guerra, entra-nos pela sala de estar em todos os noticiários, enfim, sejam televisivos, sejam radiofónicos, sejam no smartphone. Portanto, estamos sempre a seguir esses acontecimentos e isso cria um estado de espírito, mesmo na opinião pública, diferente daquele que eu diria que eram os consensos de há uns tempos atrás, não é? Portanto, em que, pronto, isso era uma coisa longínqua, a Segunda Guerra Mundial, já passou há muito tempo, e agora é não só uma guerra importante na Europa, como a percepção de que há muitos conflitos no mundo e que não são só aquelas coisas, o Sudão, o que nós nem sabemos bem, aqueles países que a gente nem sabe bem onde é que ficam, não é? O Mali, que também agora houve umas guerras nos últimos dias, últimas semanas. Pronto, é uma coisa próxima, uma coisa entre nós, uma coisa connosco, pronto. E isso, penso que está a mudar um pouco a nossa forma de olhar para a forma da opinião pública de uma forma genérica, olhar para esse problema, porque de repente as pessoas começaram a preocupar-se com coisas que não se preocupavam. E não é preciso, quer dizer, o que é que eu devo ter em casa para o caso de haver um problema? Quer dizer, não estamos propriamente na linha da frente, mas as pessoas preocupam-se com isso. Eu sei que, por exemplo, se eu viver na Escandinávia, os governos mandam-me todos os anos um mail a explicar tenha isto e aquilo e aquele outro, que é para te garantir que se houver uma emergência e que se vai ficar fechado ou tiver que ir para uma cave, tem o suficiente para não ter problemas. Mas isso era uma coisa que para nós estava, de facto, muito, muito longe, sobretudo para nós em Portugal, não é? Repara, nós em Portugal tivemos guerras importantes no século XIX, guerras civis, invasões napoleónicas, depois guerras civis, mas depois tivemos uma participação que, apesar de termos tido outras guerras, não tivemos guerras cá, não é? Foi a guerra a Primeira Guerra Mundial, em que fomos para as trincheiras, depois a Guerra da África, que era, apesar de tudo, em África, não é? Portanto, não era cá, não é? No nosso território. É uma exceção na Europa. Repara, quantos países da Europa podem dizer, exceto a Suíça? Penso que só a Suíça provavelmente é que pode dizer a mesma coisa, não é? Todos os outros foram devastados por exércitos que passaram para um lado e pelo outro. Portanto, não, há ali zonas que são um massacre, não é? E zonas que são tipo completamente... Quintal, passam de um lado para o outro. Sim, para eu agora tive uns dias num desses países e o simples facto de lá estar percebe-se porque é que aquilo também é tão atreito a guerras, não é? Portanto, para já não são países periféricos como nós. E depois não tem o nosso relevo, a nossa maneira, quer dizer, nós não somos próprios para travar batalhas e para exércitos circularem. E há países que aquilo é uma autoestrada, passam para um lado, passam para o outro, passam para o lado, aquilo é tudo plano, é só andar. Plano e rico. E depois temos esta sorte geográfica, que é estarmos aqui na pontinha. Nós estamos aqui na pontinha. Bem, mas dito isto, que tem mais a ver connosco, eu acho que este é um tema na Europa. E basta pensar que nos últimos, desde a guerra, sobretudo desde a guerra
da Ucrânia que dois temas começaram a colocar. O primeiro tema é qual deve ser o investimento em defesa? O que é que nos devemos preocupar com isso? Isso colocou-se, quer por a guerra ser próxima, e colocou-se sobretudo aos que estavam mais próximos. Estamos a falar de, neste momento, o país recordista em investimento militar na NATO, não só os Estados Unidos, é a Polónia. Portanto, quer dizer, estou a falar em termos proporcionais à sua riqueza. Aquele que investe mais proporcionalmente é a Polónia. E quem já esteve na Polónia, quem conhece a história da Polónia, percebe muito bem porquê. A seguir, encontramos os países nórdicos. Encontramos uma Finlândia, encontramos uma Dinamarca, encontramos naturalmente os Bálticos, que também estão nessa linha da frente. Para esses países isso tornou-se muito, muito evidente. Mas, além do investimento em si, portanto, ter recursos, ter meios, ter equipamento, há o problema de ter soldados, ter militares. E esse é um tema que a tendência no pós-guerra tinha sido, gradualmente, ir libertando os militares. Portanto, as pessoas o serviço militar passou de obrigatório para voluntário em quase todos os países, quase todos. Não, houve algumas exceções, alguns nunca o fizeram, não é? Por razões que também têm a ver com a sua própria história, como, por exemplo, novamente, alguns escandinavos, a Áustria, que foi um país neutral, fora da NATO, e ainda hoje continua a ser, a Áustria não está na NATO, e, portanto, sempre quiseram manter ali a sua reserva. Portugal travou uma guerra terminou há 50 anos, há pouco mais de 50 anos, e até essa altura tinha um serviço militar obrigatório e tinha longo, muitos meses, e tinha um exército grande, umas forças armadas com muita gente. Nós, em 73, tínhamos 230 mil militares. 230 mil. Uma população, na altura, não chegaria aos 10 milhões. Hoje temos um décimo. Temos 23 mil, cerca de 23 mil. E dificuldade em manter esses 23 mil. Porque aquilo que aconteceu até 2023 foi que todos os anos o número de militares diminuía. Portanto, e diminuía de forma muito acentuada. Era cada vez mais difícil mobilizar pessoas para as Forças Armadas. Em 2024 e 2025 houve uma ligeira recuperação da capacidade de mobilização, mas Portugal precisaria de recrutar cerca de 10 mil pessoas por ano e nunca chega a esses valores, fica por 5 mil, 6 mil, 7 mil, não passa disso. Aqui há problemas que têm a ver com o próprio mecanismo. Eu creio que esta inversão de tendência que se registrou nos últimos 2 anos terá algo a ver já com esta nova perspectiva de que isto já não é como era. Ainda hoje de manhã, enfim, uma colaboradora nossa, a Patrícia Fernandes, mandou-me um mail a dizer que teve, enfim, ela é professora e que teve a semana, aqui há uns dias, uma sessão com alunos do décimo ano de uma escola profissional sobre serviço militar obrigatório, e que a discussão foi muito interessante, e ela percebeu que as pessoas têm uma ideia disto que já é diferente da ideia que ela tinha enfim, da geração dela, digamos assim, que é um pouco, ela também é bastante nova ainda, não é a minha idade, e uma perspectiva de facto distinta. Mas além disso, houve algumas modificações no sistema, digamos, nas remunerações e nos incentivos, já com o Nuno Melo, Ministro da Defesa, e isso também ajudou a alguma recuperação. Mas estamos, eu diria que, se pensarmos numas Forças Armadas capazes, estamos longe disso, porque basta olhar para os números, não é? Exato. Basta olhar para os números. Portanto, o que nós temos, eu vou usar aqui os números de 2024, nós em 2024, por comparação com 2015, vai lá um período de 10 anos, tínhamos perdido 6 mil militares. E essa perda de militares tinha acontecido sobretudo nos praças. Portanto, digamos, não vou chamar carne para canhão, porque não é essa a ideia. A base da pirâmide. Mas é a base da pirâmide. Só que já é cada vez menos a base da pirâmide. Nós, em 2024, temos menos da metade das nossas Forças Armadas são praças. Portanto, estamos a falar de 9.800 para um total de 23.300. Portanto, temos um bocadinho, 7.700 sargentos, portanto, que é logo o nível acima, e depois temos quase o mês 5.600 oficiais. Aliás, se olharmos para isto, entre 2015 e 2024, a única
O único progresso que houve foi na categoria dos oficiais. Temos um bocadinho mais de oficiais do que tínhamos antes. E quando vamos olhar para os vários ramos das Forças Armadas, o que percebemos é que há um ramo que se mantém basicamente estável, Força Aérea. Nestes 10 anos passou de 5.700 para 5.620, portanto é praticamente o mesmo, uma perda de 1%, não é significativo. Mas depois perdemos 19% na Marinha, portanto passámos de 8.300 para 6.700 e perdemos 28%, é quase um terço. É quase um terço. No Exército, onde se passou de 15.200 para 10.900. Portanto, o nosso Exército hoje são 10.900, dos quais a maior parte, quer dizer, no Exército em particular, estamos a falar de uma relação entre oficiais quer dizer, se isso é normal na Força Aérea, onde há poucos praças, digamos assim, é quase tudo oficiais, portanto, mas é por especificidade do ramo. Uhum. No Exército, a relação, que segundo a NATO devia ser de 1 para 30, no nosso caso é de 1 para 7. Ou melhor, 1 para 1,7. Não chega a ser 1 para 2, na relação entre praças e oficiais. Portanto, não chega, é quase, costuma-se dizer, são mais chefes que índios. Exato. Se juntarmos os sargentos aos oficiais, são mesmo mais chefes que índios, não é? São mesmo mais chefes que índios. Portanto, temos aqui uma situação que mostra que não temos Forças Armadas operacionais. Ponto final do parágrafo. E, portanto, quando falamos disto, temos que falar de dois temas. Temos que falar, por um lado, do tema, ou melhor, de três temas. Temos que falar, primeiro, do tema de até que ponto a Europa quer ou não quer tratar de si, ou vai continuar muito dependente dos Estados Unidos. E reparem, portanto, esse é um tema, eu vou focar muito brevemente. Depois, o tema de saber do equipamento. E, finalmente, o tema material humano, dos homens, das pessoas. Portanto, relativamente à questão de saber se a Europa quer ou não quer tratar de si, a situação atual foi muito confortável para a Europa e não só por não ter que investir. Repara, o guarda-chuva americano, e isto é um tema que um bocado tabu, poucas pessoas falam. O guarda-chuva americano permitiu não só que a França, a Alemanha, o próprio Reino Unido, então Espanha, Portugal e Itália, nem se fala, tivessem níveis de investimento muito menores do que aquilo que se pode considerar os mínimos. Portanto, preferiram construir o seu Estado Social, que é naturalmente, quer dizer, é compreensível, não vou dizer que vamos agora discutir isso. Foi o que aconteceu, foi assim, foram as escolhas políticas feitas, foram as escolhas sociais feitas. Isto não foram só escolhas políticas, foram escolhas sociais. Portanto, não houve sobre isso quem discordasse, e, portanto, foi, em muitos aspectos, até confortável, do nosso ponto de vista. Mas isso teve um outro conforto. E o outro conforto é um conforto que eu diria histórico. No pós-guerra, portanto, nós sabemos que a Europa vinha de duas guerras, ou uma guerra em duas partes, enfim, os historiadores às vezes dividem-se, muito longa e muito sangrenta e muito penalizadora. Primeira e Segunda Guerra Mundial. E que depois teve claramente a intenção de construir a paz, e a União Europeia em boa parte é fruto disso. Mas a própria União Europeia e esta paz, nos termos em que foi construída, também tem alguma coisa a ver com o facto de quase todos estes países se terem desmilitarizado. Portanto, não houve aquilo que houve, por exemplo, entre as duas guerras, que era a Alemanha não pode comprar armas. Isso não foi decretado da mesma forma, mas a Alemanha não quis comprar armas, nem sentia que era necessário. Tinha lá as bases americanas, tinha lá os mísseis americanos, as guerras, digamos, os conflitos que teve foi saber se instalava ou não instalava mísseis americanos, não foi saber se construía ou não construía mísseis próprios, apesar de também ter uns. Mas pronto, era esse o debate. Esse o debate. E repara, agora que estamos a perceber que temos que seguir outro caminho, aquilo que se começa a notar é que, de repente, há desconforto. Os polacos, até por razões históricas, desconfiam sempre quando os alemães, de repente, deixam de ser um anão militar para quererem ser, pelo menos, um rapaz, digamos assim. Portanto, investir na indústria,
investir em forças armadas com pessoas, com homens, com militares, fazer isso tudo. Ter uma ideia da sua própria intervenção, que não foi a ideia durante décadas, que era nem sair do nosso território. Até praticamente há muito pouco tempo, a Alemanha não fazia operações fora do território, coisas que nós, por exemplo, fazíamos no quadro da NATO ou no quadro Também das missões, não podia, de paz. Eu não sei se era constitucional, se era a opção política, isso não sei se estava ou não na Constituição, mas era uma opção, era uma coisa consensual. Era consensual à esquerda e à direita. Curiosamente, acabou por ser uma lógica que foi infletida por um antigo pacifista. Portanto, por Joschka Fischer, ministro dos negócios estrangeiros, que vinha dos Verdes e que tinha andado a manifestar-se contra os mísseis Pershing nos anos 80. Bem, mas pronto. Pacifista, enfim, eu se calhar devia pôr aspas aqui no pacifista, relativamente a esses movimentos. Mas o que temos aqui é uma situação desse género. Agora, o que é que vamos ter? A Alemanha quer voltar a ser uma potência industrial nesta área. A Alemanha, voltando a ser uma potência industrial, vai se tornar aquilo que são, quer dizer, porque isto é a lógica do mundo em que vivemos, vai começar a exportar e a lutar pelos mercados. Quem é o seu adversário, o seu rival? Enfim, os Estados Unidos são o primeiro exportador mundial. Quem é o segundo? A França. A França olha para isto e diz, alto lá. Vamos ver como é que isto é. Vamos ter cuidado. Porque a França, uma coisa é o discurso, uma coisa que eu, ao ler a imprensa, fico sempre um bocadinho... Há muita gente que fica extasiada com o discurso de Macron. Extasiado. Macron tem visão, Macron tem isto, Macron tem aquilo outro. Se nós pegarmos o discurso de Macron desde o princípio até agora e virmos o que é a visão e o que é a realidade, bem, quer dizer, os seus primeiros discursos sobre a Europa, é sempre... Em Bruxelas ficam excitadíssimos. Aquilo fica sempre tudo completamente extasiado com a visão de Macron. Mas a realidade é bem diferente. Ora bem, a Alemanha tem uma vantagem em relação à França neste domínio, que tem uma base industrial que está a precisar de ser refeita em boa parte, não é? E entre essa base industrial estão as fábricas de automóveis. Provavelmente não vão fabricar tantos automóveis como fabricavam até agora, porque há mercados que estão a desaparecer porque estão a ser ocupados pelos chineses. E aquilo que já está a acontecer na Alemanha é que há fábricas que estão a começar a dispensar trabalhadores, o grupo Volkswagen. Há outros grupos que estão a tentar refazer a sua base industrial e adaptarem-se às indústrias militares. Mas agora, isto mais uma vez não é simples, porque recentemente tivemos noção de que tivemos notícia, até falámos aqui disso, sobre o famoso caça europeu que de repente tinha dado outra vez com os boinhos na água por causa de guerras entre França e Alemanha, porque isto depois é assim, uma coisa é estamos todos de acordo, fazemos um consórcio europeu, e depois onde é que fica o laboratório, onde é que fica a fábrica, onde é que fica, para onde é que vão os fundos, e a coisa começa a afiar mais fino. E quando nós olhamos para a atual situação na Europa, quer dizer, estes números são um bocadinho impressionantes. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, são a potência militar que são, têm 33 sistemas de armas. Portanto, coisas que jogam umas coisas. 33. Sabes quantos tem a Europa? 174. Diferentes. Isso é consistente com a famosa conta que é se nós juntássemos todos os recursos europeus na área da defesa, tínhamos os maiores recursos do mundo. Não é? Pois, é verdade, mas simplesmente andam mal usados. Por exemplo, quando foi a necessidade de fornecer... Todos querem ter tudo. Depois verificou-se que não era decisivo, o combate de tanques já não tem a importância que teve na guerra da Ucrânia. Mas lembra-se, a quantidade de vezes que discutimos aqui, vão ou não vão os famosos tanques alemães para a Ucrânia. Depois os ingleses avançaram primeiro, os franceses ficaram um bocadinho em casa, e descobrimos que havia um tanque inglês, um tanque francês, quer dizer, assim, os principais, depois há outras categorias. Um tanque italiano, um tanque alemão, pronto, e depois basicamente havia isto, não é? E agora, portanto, neste momento... É que a vantagem da NATO não era só defender a Europa do exterior, era também
defender a Europa de si própria, Sim, não é? pois, porque nós na Sim, Europa temos... harmonizando os Atualmente- sistemas de Não, defesa, não é? Também. pois, criando Atualmente ali um temos 12 tipos de espaço. tanques. 12 tipos, 12 tipos diferentes de tanques na Europa. na Europa. Sabes quantos tipos diferentes digamos, de caças de aviões de combate? Aviões de combate, o tipo caça, não é? Porque depois há outros. Na Europa. Na Europa. Sei lá, não faço a mínima ideia. Temos 14. 14. E, portanto, e nenhum deles é tão avançado como Como o americano. como o F-35, enfim, agora o F-35 ou o F-35 ou o F-21, acho eu que é o outro, que são stealth, portanto, Furtivos. furtivos. Uhum. São furtivos. Não são completamente furtivos e até se especula que os Estados Unidos estão um bocado atrasados nos caças de sexta geração, que os chineses poderão até estar à frente. Mas a Europa anda a discutir o caça de quinta geração que os outros já têm há não sei quanto tempo, não é? Portanto, temos aqui um problema que é pôr ordem nesta casa e decidir, entre outras coisas, que é, bem, se temos 12 tanques diferentes, qual é o que vai avançar? Bem, os ingleses estão a testar agora um novo modelo. Mas os ingleses estão fora da União Europeia, participam de umas coisas, não participam de outras, estão na NATO. Como é que isto se faz? Bem, ninguém sabe e sabe-se mais. Por exemplo, esta crise do Golfo causou, por exemplo, no Reino Unido, um desconforto brutal quando se percebeu que o Reino Unido já não tem força naval capaz operacional. Portanto, de repente, o único barco que podia ir para lá não estava em condições, não estava operacional. Quer dizer, se fosse percebeu-se outra coisa, percebeu-se que se hoje aconteceu, o que aconteceu na década de 80, a década de 80 já é um tempo de NATO e de paz e não sei o quê, mas se hoje acontecesse no Reino Unido o que aconteceu na década de 80, quando a Argentina invadiu as Falklands, o Reino Unido não poderia fazer nada. Hoje não teria meios para ir às Falklands, como foi na altura, no tempo de Margaret Thatcher, fazer a operação que fez, não é? Hoje já não era possível. Portanto, e isso tornou-se evidentíssimo e claríssimo para o Reino Unido. Quer dizer, de vez em quando puxa-se um bocadinho pelos galões e tal, e a dependência, por exemplo, agora a Alemanha. Não sei se os americanos vão ou não tirar os 5 mil soldados que dizem que vão tirar. Eu ontem estava a ouvir aqui até um comentário num general que também costuma vir aqui à Rádio Observador. Ele explicava que pela própria estrutura das coisas, para substituir os 5 mil americanos que saem, que já são de topo, a Europa precisaria de 15 mil. Repara, 15 mil, só para se ter ideia, é mais do que o exército português todo. Pois. Todo, não é? Portanto, estamos a falar de uma coisa que é substancial. Substancial. E depois, se os americanos deixarem de dar a proteção em mísseis de que a Alemanha precisa, a Alemanha tem que desenvolver o seu próprio sistema de mísseis. Não estou a dizer que não o faça, mas repara, os ucranianos, aliás é uma notícia destes dias, desenvolveram agora um míssil, como nunca mais ninguém lhes fornecia mísseis de longo alcance, eles foram fazê-lo. Portanto, e agora tem um míssil com um alcance de 3 mil quilómetros. Portanto, um míssil capaz de chegar a Moscovo, entre outras coisas. Mas levou quanto tempo? Há quanto tempo é que dura a guerra na Ucrânia? 4 anos. 4 anos. Parece que podemos dizer, a capacidade tecnológica da Alemanha é mais avançada. Duvido. Porque no que diz respeito a drones e inteligência artificial, não sei se é mais avançada. No que diz respeito à indústria militar, a Ucrânia tinha mais, porque eram coisas que vinham era preciso adaptar coisas que vinham do tempo soviético, mas estavam lá, a base industrial estava lá. Portanto, tudo isto é muito complicado, exige muito esforço. E depois temos a questão final, que é a questão do material humano, digamos assim. Aqui eu devo dizer que aquilo que de facto está a acontecer é que há vários países que já mudaram a sua posição. A Croácia voltou a ter serviço militar obrigatório, a Suécia penso que também. Portanto, há países que estão em transição e estão a tomar medidas, como por exemplo a Alemanha. Eu acho que aquilo que nós temos que pensar é o que é para onde é que vamos? Não é assim uma coisa,
aquilo que tem, o problema destas coisas que estão a ser discutidas no Parlamento, quer dizer, não é só a carta de condução proposta pela AD ou o pagamento proposto pela AD, é também a semana proposta pelo Chega, ou, bem, o PS tem proposto nada de especial, são boas intenções. É ter uma visão. Ao governo que estudasse. É ter uma visão. Temos de ter uma visão e um consenso. Porque isto depois leva anos. Recapitulando rapidamente, o que é que aconteceu em Portugal? O que aconteceu em Portugal foi, em 1991, portanto já há muito tempo, houve uma reforma profunda. E o serviço militar obrigatório passou de 12 para 4 meses. Isso causou muito mal-estar, nunca foi assumido pela estrutura militar, achavam que não servia para nada, só dava despesa e tal. E, portanto, isso, mais a revisão constitucional de 97, que acabou com o serviço militar obrigatório, estava na Constituição, que saiu da Constituição, abriu caminho ao serviço voluntário, que começou com uma lei de 99, mas levou 5 anos, quer dizer, começou com o governo de Guterres, a transição acabou com o governo de Durão Barroso. Portanto, tudo isto são coisas para vários governos, não é um governo só. Se nós quisermos voltar a uma situação em que temos um mecanismo em que, repara, não é prestar serviço militar no sentido antigo do termo, é prestar serviço militar para fazer aquilo um bocadinho que os suíços têm, que é saber como é... Olha, como ontem alguém me dizia, na minha família, como é que se mete uma bala na câmara de uma espingarda, por exemplo, uma coisa tão simples como isso. Que é o foco, sobretudo, da Suíça. Quer dizer, e até dos países do Norte da Europa, que é dar formação em defesa. Formação em defesa. E outra coisa, que parece que não é um detalhe, e há algumas das coisas que aqui se fala abrem caminho para isso, mas, por exemplo, há uma coisa que a Alemanha está a fazer, que é, toda a gente tem que passar pelos serviços para fazer uma inspeção médica, para saber com o que é que o país conta, para haver uma espécie de inventário, para não ser uma coisa... não saber apenas que há X pessoas com aquelas idades. Não, há X pessoas com aquelas idades, com estas características, com esta formação. Até porque há aqui uma coisa que é diferente, e hoje é diferente em todo o mundo, que é as mulheres. Quer dizer, as mulheres continuam a não ter na frente de combate o mesmo papel que os homens têm, e basta ver, por exemplo, o caso do exército que mais integra as mulheres, que é o exército de Israel. Elas não desempenham exatamente as mesmas missões que desempenham os homens, mas quem quer que vá a Israel e passeie por Israel vê uma coisa que faz muita impressão, que é vê as mulheres que estão a fazer o serviço militar, às vezes vestidas a civil, com uma arma pendurada a tiracolo, a beber café num sítio qualquer, numa esplanada, estão ali e tal, e portanto é uma coisa... É diferente, é uma situação diferente, nunca acontecerá isso em Portugal, nem na Europa, creio eu, felizmente. E os países do Norte da Europa são mais igualitários, não é? Sim, são mais igualitários, mas isto tudo... portanto, há quer dizer, também tem as mulheres... Sim, o único país que é totalmente igualitário, portanto, que tem serviço militar obrigatório para os dois sexos, é a Noruega. Exato. É a Noruega. Eu penso que a Suécia também tem. A Suécia tem, mas não é exatamente, não é tão obrigatório, acho que as mulheres têm mais... É ligeiramente diferente, pelo menos pelo que eu consegui levantamento que fiz. Portanto, este caminho tem que ser feito. Portanto, é aqui uma discussão que tem que ser feita e que tem que... Olha, eu acho que é daqueles casos onde tem mesmo que haver um consenso. Eu digo que é difícil haver um consenso sobre o Pacto para a Saúde, é capaz de ser difícil. Mas se quisermos falar da evolução das nossas Forças Armadas, portanto, há uma coisa é aquilo que é fácil, não é? Vamos... investir mais em defesa e, portanto, também temos nós até temos uma coisa porreira de drones ali em Évora, portanto, até vamos uma coisa de ponta, com qualidade mundial e, portanto, vamos investir na indústria e tirar partido disto. Ok, ótimo. Mas não é só isso. É preciso que nós, em nossa casa, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses de serviço militar, eu não fiz serviço militar, digo já, destrunfo já. Na minha idade, a maior parte das pessoas faziam, mas eu por acaso não fiz. Não fiz, não é por ter sido livre. O sorteio não deu que eu fosse lá parar. Sim. Portanto, as pessoas terem uma noção de algumas coisas que, inclusivamente, pessoas de muitas sensibilidades diferentes. Uma vez nós fizemos aqui um programa sobre isso, eu até citei o Manuel Alegre, citei o Loureiro dos Santos, que é, há um lado de disciplina, camaradagem e espírito de grupo que dificilmente se ganha ou se tem contacto, como deve ser, fora das Forças Armadas. E para acabar, digo assim, nas Forças Armadas, por exemplo, em combate, aquilo que se diz
que muitas vezes para um militar é mais importante do que a bandeira é o seu companheiro. E isso é uma coisa que se ganha nos quartéis. Agora, nós nem quartéis temos preparados para ter mais pessoas lá. Porque agora não se podem pôr as pessoas... Imagina, eu vou só dar um exemplo que por acaso li num dos textos que estive a ler. Se nós quisermos ter estas pessoas lá, temos de ter camas para elas. E perto das camas temos de ter uma tomada elétrica, porque as pessoas querem carregar o telemóvel à noite. Não é? Sim. É um tempo diferente, não é como noutros tempos, não é os magalas de outros tempos que depois ao fim de semana iam ali ao Parque do Sétimo catar pescar as raparigas, que como eu era miúdo era assim.